família. Nesse momento você pode estar quebrantando a sua mente, se derramando na presença do Senhor. Ele está quebrantando, está em nós, está nele. Adore, louve. Eis-me aqui, outra vez, diante de ti abro meu coração, meu clamor, tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim, e ao sentir o teu toque, por tua bondade libertas meu ser do calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Eis-me aqui, outra vez, diante de ti abro meu coração, meu clamor, tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor, esperança sem fim, ao sentir o teu toque, por tua bondade libertas meu ser do calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Aleluia, irmão. Esteja orando nesse momento, agradecendo ao Senhor pela vida aí da pessoa que está ao seu lado, das pessoas que estão aí ao seu lado, agradecendo a Deus pela vida, pelo amor, pela graça, pois o Senhor é bom. Amém? Aleluia! Vamos cantar mais uma vez, me derramar? Cante conosco, todos juntos. Me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso, me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso.
Amém. Aleluia. Hoje a gente está aqui no PG e Juliana vai falar como tem sido para a vida dela, da família dela, esse PG aqui na nossa casa. Então, tem sido assim muito bom, né, nossos encontros. Na verdade, falar por mim, né, a gente tem feito uma desconstrução de várias coisas que eu aprendi antes, né, e aprendendo novamente. E está sendo muito bom para a gente confraternizar, socializar e aprender sobre um pouco mais sobre o que é ser igreja, né, do que da empatia, essa comunhão. Então está sendo muito bom. Beijos. Muito bom falar com você. O amor que vai de leste a oeste nunca mais vai terminar. Tu me conheces bem, sabes quem eu sou. Não há como me esconder de ti, tu sempre sabes onde estou. É de coração tudo que eu disser, num hino de louvor a Jesus de Nazaré. Se as palavras não mostrarem como é grande a minha gratidão, mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração. Se eu fizer chover palavras de louvor, ainda assim será tão pouco frente a esse grande amor. Por isso escute o pulsar do meu coração. És o caminho, a vida e a verdade. Te dou a minha gratidão. Cante. É de coração tudo que eu disser, num hino de louvor a Jesus de Nazaré. Se as palavras não mostrarem como é grande a minha gratidão, mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração. É de coração tudo que eu disser, num hino de louvor a Jesus de Nazaré. Se as palavras não mostrarem como é grande a minha gratidão, mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração. Mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração. Boa noite, meus amados irmãos, que alegria, que prazer, que privilégio estarmos juntos enquanto família do Senhor, enquanto povo do Senhor, para juntos meditarmos na palavra de Deus, para juntos nos alegrarmos, para juntos lembrarmos do que somos feitos, para juntos lembrarmos de que a história não está sendo regida ao acaso, a história não está sendo regida aleatoriamente, que há um Senhor
sobre ela, que há um Deus sustentador sobre ela, que a história não está entregue à própria maldade humana, que a história não está entregue à politicagem humana, que a história não está entregue à ganância humana, que a história não está entregue à covardia dos homens, porque se assim fosse, há muito mesmo nós já estaríamos sucumbidos em nossa condição caída. Por isso, hoje é dia da gente renovar a nossa maneira de pensar. Por isso, hoje é dia da gente encher o nosso coração de esperança. E o que enche o nosso coração de esperança é a palavra de Deus. É a essência, é a nossa origem. O que de fato nos põe de pé e firme, o que de fato nos faz sermos constantes na vida, é a palavra de Deus. Ela é nosso ânimo, ela é o nosso fôlego de vida. Afinal de contas, o Espírito de Cristo, a pessoa do Cristo, é o Espírito vivificante, é Ele que nos deu vida. Então, nessa noite, nós estamos aqui para que, em nome de Jesus, a gente seja repleto da vida que há em Cristo Jesus e a gente seja relembrado daquilo que compõe o nosso ser, do nosso chamado, da nossa vocação, do nosso papel, do nosso desígnio, em nome de Jesus. Amém? Queria ler um trecho da palavra de Deus que se encontra em 2 Coríntios, capítulo 8, verso 1 e 2, diz assim: Agora, irmãos, queremos que vocês tomem conhecimento da graça de Deus, a graça que Deus concedeu às igrejas da Macedônia. No meio das mais severas tribulações, a grande alegria e a extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade. Meu querido irmão, eu queria partilhar com você essa palavra de Deus que diz o seguinte: que Deus concedeu aos crentes pobres na Macedônia a graça de poderem contribuir. E não porque eles tinham uma condição financeira muito abastada, não porque eles tinham uma condição financeira muito robustecida. Não, pelo contrário. Eles também passavam por diversas tribulações, passavam por crise econômica profunda e, apesar disso, eles foram lá e contribuíram com os seus irmãos que estavam em Jerusalém, também passando por fome extrema. Meu querido, é muito lindo de ver que a maioria das pessoas que contribuem, a maioria das pessoas que se veem participantes, a maioria das pessoas que são sustentadoras da obra aqui nessa terra, na verdade, a maioria delas não tem tantos recursos. A maioria delas não são pessoas tão abastadas, são pessoas assalariadas, são pessoas que têm várias privações. E essas pessoas receberam de Deus a graça de poder contribuir. Porque muitas pessoas que têm recursos, muitas pessoas que poderiam desfrutar da solidariedade, da partilha, a maioria delas usam todos os seus recursos só em prol de si mesmo. E segundo o Evangelho de Deus, contribuir é uma graça. Logo, quem não contribui é porque vive numa condição de desgraça, já que não se vê participante do cuidado com o todo. Por isso, o apóstolo Paulo chama isso da graça de Deus em favor dos crentes da Macedônia, de poder ajudar no cuidado com seus irmãos que estavam em Jerusalém passando por dificuldades. Esse é o momento em que você pode, aí, em nome de Jesus, na sua casa, ou fazer a sua transferência, ou amanhã você fazer o seu depósito bancário, ou procurar lá o Duda, ou o Juninho, e assim fazerem assim, são os tesoureiros da igreja, e assim fazer sua contribuição em nome de Jesus. Amém? Quero orar por você. Pai, em nome do teu filho, quero agradecer por cada irmão, por cada filho seu, que se vê participante, que se vê integrante da comunidade, que percebe o privilégio de poder contribuir com a tua obra, que consegue conceber o privilégio de cuidar um do outro também por meio dos seus recursos. Não porque eles têm a vida abastada, não porque eles têm a vida sobrando, pelo contrário, mas porque aprenderam que a vida está em partilhar,
que a vida está em multiplicar aquilo que Deus nos deu. Muito obrigado por cada coração solidário. Obrigado por cada irmão que, mesmo em meio a severas tribulações, em meio a severas crises, muitas vezes econômicas, que já passamos pela humanidade, ainda assim o Senhor continua a levantar pessoas paupérrimas que contribuem, que são agraciadas a ponto de poderem contribuir. Louvado seja o teu nome por cada vida, por cada coração generoso, por cada coração solidário. Muito obrigado em nome de Jesus. Amém. Olá, meus irmãos. Eu hoje estou aqui como parte da tesouraria da igreja para poder informar os irmãos que, mesmo diante de tudo isso que tem acontecido, a igreja tem conseguido honrar com suas responsabilidades financeiras e que nós louvamos a Deus pela consciência de família que Ele tem nos dado e que possamos perceber a nossa responsabilidade diante de todo esse processo. Fiquem todos com Deus e tenham uma boa semana. Deus enviou seu Filho amado para morrer e perdoar. Na cruz sofreu por meus pecados. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vive está.
Todos necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança, de um Deus que salva. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Me aceitas com os meus medos, falhas e temores. Enche o meu viver, a minha vida entrego pra seguir teus passos. A ti me rendo. Tem poder pra salvar, pra sempre autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Cristo move as montanhas e tem poder pra salvar, tem poder pra salvar, pra sempre autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Possa o mundo ver brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo, possa o mundo ver brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo, possa o mundo ver brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo move as montanhas e tem poder pra salvar, tem poder pra salvar, pra sempre autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Cristo move as montanhas e tem poder pra salvar, tem poder pra salvar, pra sempre autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Possa o mundo ver brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo, possa o mundo ver brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Possa o mundo ver brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo, possa o mundo ver brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus.
Vivam como filhos da luz. Esse é o tema que a gente tem meditado constantemente. Eu sei que talvez você esteja perguntando, pastor, não tem outro tempo para meditar? Irmãos, somos filhos de Deus e nesse tempo então de escuridão, esse tempo de incerteza, nada melhor do que ter uma luz para atravessar a escuridão. E esse somos nós, somos filhos de Deus. Nosso Pai nos iluminou com entendimento e por isso nós estamos aqui exatamente nesse mundo para guiar aqueles que andam nas mais profundas trevas. E hoje eu quero continuar a meditar na palavra de Deus, na carta do apóstolo Paulo aos crentes de Éfeso, a partir do a partir do capítulo 3, verso de 1 em diante, que diz assim, até o verso número 13. Por essa razão, eu, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, em favor de vocês, gentios, certamente vocês ouviram falar da responsabilidade imposta a mim, a favor de vocês pela graça de Deus. Isto é, o mistério que me foi dado a conhecer por revelação, como já lhes escrevi em poucas palavras. Ao lerem isso, vocês poderão entender a minha compreensão do mistério de Cristo. Esse mistério não foi dado a conhecer aos homens de outras gerações, mas agora foi revelado pelo Espírito aos santos apóstolos e profetas de Deus, significando que, mediante o Evangelho, os gentios são co-herdeiros com Israel, membros do mesmo corpo e co-participantes da promessa em Cristo Jesus. Deste Evangelho, tornei-me ministro pelo dom da graça de Deus, a mim concedida pela operação do seu poder. Embora eu seja o menor dos menores de todos os santos, foi-me concedida esta graça de anunciar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo e estabelecer a todos a administração deste mistério, que, durante as épocas passadas, foi mantido oculto em Deus, que criou todas as coisas. A intenção dessa graça era que agora, mediante a Igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos poderes e autoridades nas regiões celestiais, de acordo com o eterno plano que Ele realizou em Cristo Jesus, nosso Senhor, por intermédio de quem temos livre acesso a Deus em confiança pela fé nele. Portanto, peço a vocês que não desanimem por causa das minhas tribulações em seu favor, pois elas são uma glória para vocês. Que o Senhor nos fale profundamente em nome de Jesus. Amém. Meu querido irmão, é muito lindo o que Paulo vai descrever aqui. Paulo vai falar de um mistério. Paulo vai falar daquilo que os homens não conseguiam entender. Os homens tatearam pela racionalidade conhecer a Deus por meio da sua inteligência. Os homens tentaram pela sua racionalidade definir e conceituar o ser humano. Os homens tentaram pela sua racionalidade construir religiões. Os homens tentaram pela sua racionalidade dar uma explicação para aquilo que acontece na história, para falar da história, mas o Evangelho vem, ilumina o homem, revela o homem e descortina para o homem qual foi e quem foi sempre o autor e qual foi o significado de toda a história. Paulo vai falar 3 vezes, Paulo vai usar 3 vezes a palavra mistério. Mistério. Primeiro ele usa, isto é, o mistério que me foi dado a conhecer, o mistério que me foi dado a conhecer por revelação. E depois ele vai lá, no verso número 5, diz assim, este mistério, e aí ele continua falando desse mistério mais um pouquinho para frente. O que eu quero falar aqui? Essa palavra mistério aqui não tem a mesma conotação daquilo que tem para nós no português, no grego. O grego ele vai falar do mistério como aquilo que antes esteve oculto, mas agora é conhecido. Que antes esteve oculto, mas agora foi desvendado. E esse desvendar não é fruto de razoabilidade humana,
não é fruto da investigação humana, muito menos fruto da curiosidade humana e da dedução humana. Não. Essa palavra mistério aqui tem a ver com aquilo que foi descortinado, com aquilo que foi entregue, que lhe foi dado. Não como que o homem buscou e por um acidente ele acabou encontrando. Não, como muitas descobertas que nós temos hoje em dia, né? Muitas descobertas, antes para nós era mistério, mas os homens muitas vezes, distraidamente, acabaram descobrindo coisas. Mas não é isso quando a palavra mistério aqui é utilizada, tem esse sentido. Não, o sentido dela é: havia algo que antes era incompreendido pelos homens e que os homens tentavam descobrir, mas isso lhe foi dado, isso lhe foi revelado. E é exatamente isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Em primeiro lugar, ele está falando do mistério de Cristo. Cristo era essa figura misteriosa. As pessoas não esperavam, os judeus não esperavam a figura de Cristo. Os judeus esperavam o Messias que viria resolver os problemas deles, mas que esse Messias falaria em nome de Deus, mas que não necessariamente seria o próprio Deus, seria um filho de Deus, seria alguém ungido, enviado da parte de Deus, com autoridade para falar em nome de Deus, mas não necessariamente o Filho, não necessariamente o ser divino. E isso era um mistério. O próprio Deus viria até nós. Ou seja, não era um empenho humano que levaria o homem até Deus. Na verdade, era um empenho, sacrifício divino que traria a divindade até o homem, para que levasse esse homem à condição da verdadeira humanidade. Ser homem é ser um homem conduzido, impelido, seduzido, mergulhado no Espírito de Cristo. Amém? Então esse é o mistério. Mas aí o apóstolo Paulo também vai falar do resultado desse mistério. Porque ele vai fazer uma junção desse mistério Cristo com outro mistério também que os homens não conseguiam discernir. Esse mistério não foi dado a conhecer aos homens de outras gerações, mas agora foi revelado pelo Espírito aos santos apóstolos e profetas de Deus, significando que mediante o Evangelho, os gentios são co-herdeiros com Israel, membros do corpo e co-participantes da promessa em Cristo Jesus. Não sei se você está percebendo quantas vezes na carta do apóstolo Paulo fala dessa unidade. Paulo vai falar dessa comunidade. Paulo vai falar desse homem relacional. Paulo vai falar da igreja de Cristo. Quantas vezes Paulo vai falar da igreja e quantas vezes Paulo está chamando a atenção dos seus leitores para o significado de pertencer a Cristo, do significado de ser igreja, do propósito eterno de Deus em nos enviar o seu Filho, do propósito eterno de Deus nos criar em Cristo Jesus, de Deus nos criar no seu Filho. E ele continua: membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus. Deste evangelho tornei-me ministro pelo dom da graça de Deus a mim concedida pela operação de seu poder. Embora eu seja o menor de todos os santos, foi-me concedido esta graça de anunciar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo e esclarecer a todos a administração deste mistério, que durante as épocas passadas, qual mistério? O primeiro era Cristo. Qual é o outro mistério que deriva de Cristo? É que não só, meu amado irmão, que não só a própria divindade se esvaziaria, se tornaria um de nós, mas que nós nele nos tornaríamos seríamos um só povo, que Deus de todas as tribos, de todas as raças, de todas as nações, Deus estaria fazendo um único povo, um único humano, e esse homem unidade, esse homem plural, e esse homem comunidade. E ele continua, a intenção, mas agora por quê? Olha que coisa linda, irmãos.
A intenção desta graça era que agora, mediante a igreja, a multiforme sabedoria, a palavra multiforme aqui, irmãos, tem a ver com multicores, com o colorido de Deus na formação do seu povo, com a multiplicidade de singularidades, com a pluralidade da manifestação da graça, da virtude de Deus por meio da igreja, a sua sabedoria se tornasse conhecida dos poderes e autoridades nas regiões celestiais. A sua sabedoria fosse, na verdade, conhecida tanto por anjos quanto demônios. Meu querido irmão, de acordo com o eterno plano que ele realizou em Cristo Jesus, nosso Senhor, por intermédio de quem temos livre acesso a Deus em confiança pela fé. Portanto, peço a vocês que não desanimem por minha causa, nem por causa das minhas tribulações. Portanto, peço a vocês que não desanimem por causa das minhas tribulações em seu favor, pois elas são uma glória para vocês. Meu querido irmão, que coisa linda da parte de Deus. Que coisa linda. Às vezes, irmãos, a gente pensa que Deus abandonou o ser humano na história. Não. Deus não abandonou o ser humano na história e muito menos Deus abandonou a sua igreja. Deus pode ter várias broncas com a igreja, pode exortar, pode chamar, pode várias vezes disciplinar, mas Deus jamais abandonou a sua igreja. Deus jamais abandonou a sua igreja. E se Ele não abandonou a sua igreja, se Ele continua sustentando a sua igreja com seu amor, se Ele continua lavando a sua igreja pelo sangue de Cristo Jesus, se Ele continua lavando a sua igreja pela palavra que Ele tem falado, se Ele continua lavando a sua igreja pelo Espírito que Ele derramou sobre ela, meu irmão, quem somos eu? Quem somos nós? Quem sou eu? Quem é você para abandonar e desprezar a relação comunitária? A relação comunitária. Quem somos nós para abandonar? Porque, irmãos, a igreja de Cristo Jesus, ela é um espetáculo assistido por anjos e demônios, meu querido irmão. Os anjos, os principados e as potestades aprendem sobre a sabedoria de Deus olhando para a igreja. Olhando para a igreja, irmãos. A igreja é alvo exclusivo do amor, da bondade e da graça de Deus. Se a igreja é alvo exclusivo do amor e da bondade e da graça de Deus, quem sou eu e quem é você para desprezar essa relação comunitária? Quem sou eu, quem é você para desprezar essa relação de amor, de cuidado, de afeto? Irmãos, nesse tempo a gente vai precisar se reconfigurar por causa da segurança, mas jamais essa reconfiguração pode ser sinônimo de distanciamento, de abandono da relação comunitária. Nós vamos pensar como é que nós vamos fazer, mas o que nós jamais negociaremos é a essência dessa caminhada comunitária. Não há a menor possibilidade de caminharmos sozinhos. Não há, irmãos. A igreja, irmão, segundo a Bíblia, a igreja ocupa um lugar central na história. A igreja cumpre um papel protagonista da história. Por quê? Porque quem é a igreja? A Bíblia inteira está sendo escrita para narrar a história de uma única pessoa, e essa pessoa é Cristo. E quem é a igreja? A igreja é a assunção de Jesus, mas a parte da humanidade que se rendeu ao seu amor, de maneira que formou o corpo de Cristo. Quem é a igreja? A igreja é a comunidade dos salvos e remidos pelo sangue de Cristo. Quem é a igreja? A igreja é a nova humanidade comunitária em Cristo Jesus. E a história toda está sendo escrita exatamente para contar. Meu querido irmão, a gente precisa ter algumas chaves para entender a história, a gente precisa ter algumas chaves para discernir a história. A história geral se concentra nos reis, a história geral se concentra nas rainhas, a história geral se concentra também nos presidentes,
A história geral se concentra nos políticos, a história geral se concentra nos generais, a história geral se concentra nas celebridades, a história geral se concentra em vários lugares. A Bíblia, porém, a Bíblia, ao contrário, se concentra exatamente na história da igreja. A Bíblia se concentra exatamente na história dos santos, dos homens. Homens muitas vezes pobres, homens muitas vezes desprovidos de recursos, inclusive de capacidades intelectuais ou culturais, que Deus, pela sua graça, pela sua misericórdia, os chama e forma o seu povo. A história da humanidade, segundo a Bíblia, não é para contar a história dos reis, das rainhas, dos políticos, dos generais e das guerras. A história da humanidade, segundo a Bíblia, é para contar a história da formação da sua igreja, da igreja de Cristo Jesus. Você entende isso, irmãos? Em nome de Jesus. A história secular concentra-se nas guerras. A história secular se concentra nas batalhas. A história secular se concentra nos tratados de paz. A história bíblica, irmão, vai se concentrar na guerra do reino de Deus contra o império das trevas. A história bíblica vai se concentrar na batalha da carne contra o espírito. A história bíblica vai se concentrar, em nome de Jesus, na verdade, meu querido, nessa natureza, nesse embate todo da vitória da cruz contra todos os principados e potestades. A história bíblica não vai contar sobre os triunfos dos homens. A história bíblica vai contar sobre o triunfo de Cristo na cruz, sobre todos os demônios, sobre todos os principados, sobre todas as potestades. A história bíblica narra para nós, conta para nós, revela para nós que toda essa história que nós conhecemos como história na humanidade, na verdade é a história da formação de uma pessoa só, da igreja, da comunidade. Meu querido irmãos, a Bíblia, irmãos, não vai falar sobre as anistias que os homens receberam no passado dos seus governantes. A Bíblia vai falar da anistia que Deus em Cristo Jesus deu para todos aqueles que, por sua graça e misericórdia, se arrependerem de todo o coração. A anistia de poderem voltar a gozarem de uma relação com o Deus de amor. A Bíblia, irmãos, não deixa de maneira nenhuma desapercebida os grandes impérios que já houve na face da terra. Jamais. A Bíblia jamais vai deixar. A Bíblia fala do Império Babilônico, a Bíblia fala do Império Egípcio, a Bíblia fala do Império Persa, a Bíblia fala do Império Romano. Mas, meu querido, se a Bíblia fala disso tudo, mas fala como se eles fossem meros coadjuvantes do processo da condução de Deus na formação da sua igreja em Cristo Jesus. Portanto, guarda uma coisa em nome de Jesus no seu coração. A igreja ocupa um lugar central na história da humanidade. A igreja ocupa um lugar central na história da humanidade. Guarda isso no teu coração em nome de Jesus, meu irmão. A igreja ocupa lá esse lugar, porque como a Bíblia, ela menciona todos esses grandes impérios que aconteceram na humanidade, ela menciona, mas ela menciona tudo isso debaixo da potente mão do Senhor no seu processo de formação da igreja. Formação da igreja. Todo historiador secular, se ele for honesto, toda a história secular, se ela for honesta, ela tem que levar em consideração a história da igreja. Não há como um historiador sério desconsiderar o fato da igreja existir na humanidade.
o fato da igreja se mover na humanidade com todas as suas implicações positivas e negativas, mas o Senhor continua lá nessa história. Meu querido irmão, se na história da humanidade Deus diz para nós que a igreja ocupa um lugar central, aonde está a igreja na sua vida? Aonde está a relação da igreja contigo, meu querido irmão? Se na história da humanidade qualquer historiador sério vai ter que considerar o fator igreja na história para contar a história da humanidade, quem somos nós para desconsiderarmos a relação comunitária, a relação de amor, a relação de afeto? Como a igreja não pode ocupar um lugar central na sua vida? Você está entendendo, meu irmão? Você está entendendo? A igreja, meu irmão, em nome de Jesus, a igreja é o ponto central no Evangelho. A igreja não é, a Bíblia não só fala que ela ocupa um lugar central na história, mas ela também ocupa um lugar central no Evangelho. A Bíblia diz que Jesus disse lá para Pedro: Pedro, sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu edificarei a minha igreja. O que Deus está fazendo ao enviar o seu Filho é edificar a sua igreja. O que Deus está fazendo ao criar tudo que existe é edificar a sua igreja, é formar a imagem e semelhança conforme o seu bom propósito que Ele realizou lá em Cristo Jesus, conforme o seu bom propósito que Ele revelou para nós lá em Gênesis capítulo 1. Meu querido irmão, não existe menor possibilidade de uma salvação individual. Deus, irmãos, Deus não morreu por um indivíduo. Deus fez com que esse indivíduo em Cristo Jesus morresse, para que agora aqueles que vivam, não vivam mais para si mesmo, mas para aquele que se deu por eles. Ou seja, vão se entregar a uma família. Meu querido, quem conhece Jesus, conhece a igreja. Quem conhece Jesus é integrado à família. Quem conhece Jesus é integrado a uma comunidade. Não há a menor possibilidade de uma relação individualista com Deus. O evangelho central, meu irmão, diz respeito a Cristo. E o mistério que Paulo vai falar aqui, esse mistério é o mistério de Cristo. E esse mistério de Cristo é não somente perdoar os nossos pecados, mas também nos adotar em família. Olha quantas vezes o apóstolo Paulo está falando desse homem comunitário. Olha por que ele desvenda para a gente o mistério. Olha por que Deus nos abençoou com todas as sortes de bênçãos espirituais. Exatamente para a gente viver em família, para a gente viver com comunidade. A igreja ocupa um lugar central na história do Evangelho. Se a igreja ocupa um lugar central na história do Evangelho, aonde a igreja ocupa? Qual lugar a igreja ocupa no seu coração, na sua mente, na sua vida, meu irmão? Em nome de Jesus. No meio disso tudo, você acha que isso está acontecendo, o mundo está largado às traças? Para de se focar nos problemas, para de se focar nessas coisas que estão acontecendo no mundo e começa a discernir o que Deus está fazendo na história para formar o seu povo, para formar a sua igreja, para salvar aqueles que antes estavam perdidos. Agora salvar aonde? Salvar numa relação. Meu irmão, não há salvação individual. Deus veio salvar um povo. Deus veio formar um povo, gente de toda tribo, raça, língua e nação, gente que não vive mais para si, gente que aprendeu a enxergar no outro, não mais como o outro, mas um próximo, em nome de Jesus. A igreja, irmãos, preste atenção, a igreja, ela é central na vida cristã. Ela não só ocupa um lugar central na história, ela só não ocupa um lugar central no Evangelho, mas ela também ocupa um lugar central na singularidade, e não na individualidade,
na singularidade de cada cristão. Cada cristão. Cada cristão tem na vida como centro, como eixo pelo qual ele se movimenta, como eixo pelo qual ele toma suas decisões, como eixo pelo qual a vida dele gira, a igreja de Cristo Jesus. A igreja de Cristo Jesus, a sua comunidade dos santos. E muitas vezes ele se muda para perto, e muitas vezes ele atravessa a cidade. Por quê? Porque a relação para ele em Cristo Jesus, com os seus irmãos, é essencial, não é importante e muito menos necessário. É essencial, constitui a sua essência. Eu sei, irmãos, que no passado a instituição igreja cometeu muitos males, mas o fato dela ter cometido muitos mal, muita coisa ruim na história, isso não significa que nós temos o direito de desprezarmos a comunhão. Que nós agora podemos ter o direito de termos uma relação VIP com Jesus de Nazaré. Não há possibilidade, meu querido, não há. A igreja ocupa um lugar central na vida daqueles que são de Cristo. Porque olha o que o apóstolo Paulo vai dizer para nós no verso número 1 e verso número 3. Por essa razão, eu, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, em favor de vocês, gentios, igreja. E aí no verso 13 ele fala assim: portanto, peço a vocês que não desanimem por causa das minhas tribulações em seu favor, pois eles são uma glória para vocês. Meu querido irmão, a igreja ocupa um lugar central na vida cristã, porque aqueles que foram atingidos na sua singularidade pela pessoa de Cristo e caíram do cavalo, estavam seguindo a sua vida e agora caíram do cavalo, meu querido irmãos, eles agora vão viver pensando o tempo todo favoravelmente a vida da sua comunidade, a vida dos seus irmãos. Meu irmão, há uma alegria, há um gozo nessa igreja, há um gozo, há uma alegria, é algo completamente maravilhoso, sedutor. Eu não estou falando de algo gostoso, porque muitas vezes a gente sofre, muitas vezes a gente chora, muitas vezes a gente padece, mas há uma alegria, há um gozo, porque a gente sabe que no Senhor o nosso trabalho não é vão, porque a igreja é eterna. A igreja é a centralidade da história, é o eixo que gira toda a história em torno. Meu irmão, Covid, tudo isso fica diminuído diante do discernimento e da grandeza de que o Senhor continua regendo a história, que o Senhor continua colocando a igreja como ponto central no Evangelho, que o Senhor continua colocando como ponto central na vida daqueles que se renderam a Cristo, a igreja, para quê? Para que poderes, autoridades, anjos e demônios possam conhecer a sabedoria de Deus por meio da multiforme graça de Deus concedida à igreja de Cristo Jesus. Meu irmão, como desprezar a igreja, já que Deus a leva tão a sério? Como? Paulo, olha, eu vivo e passo tudo que eu passo em favor de vocês. Às vezes as pessoas podem dizer assim: ah não, mas o Paulo é exceção. Não, o ministério aos gentios, o papel específico que ele desempenhava em relação aos gentios era singular, era um chamado do apóstolo Paulo. Mas a entrega, a disposição no cumprimento do ministério para a formação da igreja, meu irmão, aquilo não era singular, aquilo não era exceção, aquilo na verdade é a inspiração para nós que somos igreja de Cristo Jesus. Uma coisa são as formas, como o apóstolo Paulo tinha, como a igreja é essa multiforme, é essa manifestação da multiforme sabedoria de Deus, ou seja, a
formas variadas, mas o espírito de entrega é o mesmo. A intensidade da entrega, a responsabilidade daqueles que se viram achados por Cristo Jesus é a mesma. Isso não é exceção paulina, não. Isso, na verdade, é a tradução daqueles que foram alcançados por esse Espírito de Cristo Jesus. Porque olha o que o apóstolo Paulo, olha o entendimento do apóstolo Paulo, irmãos, que ele vai dizer para nós lá em Colossenses capítulo 1, verso 24. Agora me alegro em meus sofrimentos por vocês e completos no meu corpo que resta das aflições de Cristo em favor do seu corpo, que é a igreja. Ele diz, olha, meu corpo está aqui para servir a igreja, a minha mente está aqui para servir essa relação comunitária, a minha mente está aqui para servir ao Senhor. Meu querido irmão, em nome de Jesus, dela me tornei ministro de acordo com a responsabilidade. Deus deu a responsabilidade a ele de pregar ao gentio, mas qual foi a responsabilidade que Deus deu a você nesse corpo? Nesse corpo que nesse tempo você pode estar exercendo de formas diferentes. Irmão, tem tanta gente se abençoando, tanta gente se amando, tanta gente manifestando misericórdia, tanta gente manifestando graça. E você, meu irmão, qual é o empenho que Deus tem demonstrado, que você tem demonstrado em relação ao que Cristo já fez na sua vida? Agora, para a gente caminhar para o final, eu gostaria de ler com você o que o apóstolo Paulo vai falar para nós lá em Romanos capítulo 8. Ele diz assim: entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito está vivo por causa da justiça. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida a seus corpos mortais por meio do seu Espírito que habita em vocês. Portanto, irmãos, estamos em dívida, não para com a carne, para como que pudéssemos viver sujeitos a ela. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão, mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam um espírito que os torna filho por adoção, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos, então somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Se de fato participamos dos seus sofrimentos. Paulo não está falando de uma condição. Paulo está retratando a realidade. Paulo não está falando de uma possibilidade. Não, Paulo está falando de uma entrega. A igreja ocupa um lugar central na vida daqueles que se renderam a Cristo Jesus. De maneira que a vida deles agora é sacrificada em nome da comunhão. Em nome da comunhão. A vida cristã, a verdade é o sacrifício dos corpos, porque nós discernimos o corpo de Cristo. Você, meu irmão, em nome de Jesus, não despreze a igreja de Cristo Jesus. Não pense que o que nós estamos vivendo enquanto humanidade é fruto do acaso. Deus está formando a sua igreja. Deus está falando com o seu povo. E Deus está buscando de longe ainda aqueles que faltam nessa igreja. Há muitos irmãos nossos que ainda estão perdidos nas trevas. São nossos irmãos, ainda estão perdidos nas trevas. Ainda falta completar parte desse corpo de Cristo. Mas aqueles que já estão, não se alienem.
Não se aliene. Guarde no seu coração. A igreja ocupa, segundo a Bíblia, o lugar de protagonista da história. A igreja ocupa um lugar central da história. E quando eu estou falando da igreja, eu estou falando da formação de Jesus, porque a igreja é o corpo de Cristo. Corpo de Cristo. Em nome de Jesus. Que eu e você encaremos uma vida cristã que leve a igreja extremamente a sério. Não porque a igreja é importante, e muito menos porque a igreja é necessária, mas porque ela é essencial. Ela é o alvo. Ela é o projeto eterno de Deus. Ela é a vontade. Ela era o plano. Ela era o mistério que estava oculto há séculos, tanto aos homens quanto aos principados e potestades. Que Deus abençoe você e saiba que o controle do Senhor está sobre tudo isso que está acontecendo no mundo e que nada disso fugiu o controle e Ele continua cuidando da sua igreja e formando a sua igreja. Não fique de fora, em nome de Jesus, meu irmão. Que Deus abençoe, que Deus ilumine a sua vida e que Deus fortaleça e que Deus te inspire. Em nome de Jesus. Amém.